9 coisas que roubam sua paz e abafam a voz do Espírito Santo, mesmo você orando diariamente. Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de oração, vem do excesso de peso interior. Você ora todos os dias, fala com Deus, busca, persevera. E mesmo assim, algo dentro de você permanece inquieto. A mente não descansa, o coração não silencia. A paz parece sempre interrompida, como se nunca se estabelecesse por completo. Isso confunde, porque você sabe que está fazendo a sua parte. Esse é um dos paradoxos mais dolorosos da vida espiritual. Orar e ainda assim viver em alerta. Buscar a Deus e ainda carregar tensão constante. Não é ausência de fé, não é afastamento de Deus, é interferência interna. Algo está ocupando o espaço onde a paz deveria governar. E quando a paz não governa, a voz do Espírito Santo se torna mais difícil de perceber. Este conteúdo não é para quem deixou de orar. É para quem ora, mas não descansa. Para quem conversa com Deus, mas passa o dia inteiro conversando consigo mesmo de forma pesada, ansiosa, exigente. Para quem ama a Deus, mas sente que a vida espiritual virou um lugar de esforço constante, não de repouso. A Bíblia diz que a paz de Deus deve guardar o coração e a mente. Guardar significa governar, proteger, ordenar. Quando isso não acontece, mesmo com oração diária, é sinal de que algo está roubando espaço por dentro. Não algo escandaloso, algo silencioso, algo que parece normal, mas que mantém a alma em estado de vigilância contínua. Aqui você não vai ouvir acusações, vai ouvir explicações, vai entender por que a oração continua, mas a paz não se estabelece. Vai reconhecer atitudes internas que não anulam sua fé, mas abafam sua escuta espiritual. E esse reconhecimento não gera culpa, gera alívio. Porque quando você entende o que está interferindo, você para de lutar no lugar errado. Jesus não chamou ninguém para viver inquieto na presença de Deus. Ele chamou para descanso, descanso que não nasce da ausência de problemas, mas de um coração alinhado. E tudo começa com uma pergunta simples e profunda. O que está ocupando o centro do seu coração enquanto você ora? É aqui que começamos. Porque a primeira coisa que rouba a paz e abafa a voz do Espírito Santo não é a falta de oração. É a maneira como o coração entra na oração. Orar com o coração sobrecarregado de controle. Existe uma diferença enorme entre orar entregando e orar tentando controlar. Muitas pessoas oram todos os dias, mas entram na oração com o coração tenso, cheio de planos, expectativas, decisões já tomadas e cenários mentalmente calculados. A oração acontece, mas o controle não é solto, e um coração que não solta o controle não consegue receber paz. O controle mantém a mente em alerta, sempre antecipando, sempre prevendo, sempre tentando garantir que as coisas saiam de um determinado jeito. Quando você ora assim, a oração se torna um espaço de negociação com Deus, não de descanso nele. Você fala com Deus, mas continua segurando o peso como se tudo dependesse de você. O Espírito Santo fala com clareza em ambientes de confiança, não de tensão. Quando o coração está sobrecarregado de controle, a voz interior se mistura com preocupações, cálculos e medos. Não é que Deus não fale, é que o ruído interno não permite discernir o que vem dele. Controlar parece responsabilidade, mas espiritualmente é desconfiança disfarçada. É como dizer com atitudes aquilo que nunca diríamos com palavras. Deus, eu oro, mas não consigo descansar porque preciso garantir que nada dê errado. Esse tipo de postura rouba a paz antes mesmo da oração terminar. Jesus ensinou claramente que a ansiedade não acrescenta nada. E ainda assim, muitos oram ansiosos, pedindo a Deus paz, enquanto alimentam o controle que impede essa paz de se estabelecer. A oração sobe, mas o coração permanece fechado. Enquanto o controle governa, a paz não governa.
E onde a paz não governa, a voz do Espírito Santo não flui com clareza, porque ele não grita para competir com o medo. Ele conduz suavemente quem confia. Talvez você ore muito, mas descanse pouco porque nunca entregou de verdade aquilo que ora. Talvez fale com Deus, mas não confie o suficiente para soltar o controle. E enquanto isso não muda, a inquietação continua. Mas esse não é o único motivo. Mesmo quem tenta soltar o controle, muitas vezes confunde disciplina espiritual com descanso interior. E essa confusão mantém o corpo orando e o coração exausto. Confundir constância espiritual com descanso interior. Existe uma armadilha muito comum na vida espiritual. Achar que porque você é constante na oração, o coração automaticamente está em descanso. Você ora todos os dias, mantém horários, não abandona a fé. E ainda assim, vive tenso por dentro. A mente não desliga, o corpo não relaxa. O coração permanece apertado. Isso acontece porque constância espiritual não é a mesma coisa que descanso interior. A disciplina mantém você fiel, mas não garante que você esteja leve. É possível orar todos os dias com um coração cansado, exigente consigo mesmo, carregado de expectativas e cobranças espirituais. A oração continua, mas o descanso não chega porque a entrega não acontece. Você se apresenta diante de Deus, mas não se permite repousar nele. Muita gente aprendeu a orar como quem cumpre uma responsabilidade. Ora porque sabe que precisa orar, porque é o certo, porque é o que sustenta a fé. E isso é verdade. Mas quando a oração se torna apenas um hábito sem rendição emocional, ela sustenta a prática, mas não restaura o interior. O corpo se ajoelha, mas o coração continua em pé, em estado de alerta. Jesus nunca chamou ninguém apenas para ser constante. Ele chamou para descansar. Disse que os cansados e sobrecarregados encontrariam alívio nele. Não alívio por fazer mais, mas por confiar mais. Quando você ora, mas não descansa, algo está sendo levado, TRI, não por Deus, mas por você mesmo. Essa confusão gera culpa silenciosa. Você pensa, se eu oro tanto, por que continuo cansado? Se busco a Deus, por que não sinto paz? E, em vez de ajustar o coração, você tenta resolver aumentando o esforço. Ora mais, se cobra mais, se exige mais. E quanto mais se exige, menos descansa. O descanso interior não vem da quantidade de oração, vem da qualidade da entrega. Não é o tempo que você passa falando com Deus, é o peso que você deixa com Ele. Quando a oração não inclui rendição, ela se transforma em mais uma tarefa, em uma agenda já sobrecarregada. O Espírito Santo não descansa em corações pressionados pela própria espiritualidade. Ele traz alívio onde há permissão. Ele governa onde há entrega. Quando a oração vira performance pessoal, o coração permanece cansado, mesmo na presença de Deus. Talvez você seja fiel, mas esteja exausto porque está tentando sustentar espiritualmente aquilo que Deus nunca pediu para você sustentar sozinho. Talvez esteja confundindo perseverança com tensão, e isso rouba a paz sem que você perceba. Mas há algo ainda mais profundo que mantém esse cansaço vivo. Muitas vezes você não está apenas cansado, está carregando preocupações como se fossem parte da sua responsabilidade espiritual. E isso cria um peso que nenhuma oração consegue aliviar enquanto não for entregue no lugar certo. Carregar preocupações como se fossem responsabilidade espiritual. Existe um peso que muitas pessoas carregam achando que é espiritual, quando na verdade é humano demais para ser sustentado pelo coração. Você ora, entrega, fala com Deus, mas logo depois volta a assumir a responsabilidade por tudo. Pelos resultados, pelas decisões, pelas pessoas, pelo futuro.
E sem perceber, transforma preocupação em zelo e ansiedade em compromisso espiritual. Preocupação não é prova de fé. É sinal de que algo ainda está sendo segurado com as próprias mãos. Quando você carrega aquilo que Deus não te pediu para carregar, a paz não consegue permanecer. Não porque Deus não queira dar paz, mas porque o coração está ocupado tentando resolver o que só Ele pode conduzir. Muitos confundem responsabilidade com sobrecarga. Fazem isso com boas intenções. Pensam que, se não se preocuparem, estarão sendo negligentes, que, se soltarem demais, algo vai dar errado. Então oram e continuam vigilantes, atentos, tensos. A oração acontece, mas a mente continua trabalhando como se estivesse sozinha. A Bíblia ensina que lançar as ansiedades sobre Deus é um ato consciente. Não acontece automaticamente porque você orou. Acontece quando você decide parar de carregar. Isso é difícil porque soltar a preocupação dá a sensação de perder controle, mas espiritualmente é exatamente o oposto. É reconhecer que o controle nunca foi seu. Quando a preocupação governa, ela ocupa o espaço da escuta. A mente fica barulhenta, o coração fica apertado. E a voz do Espírito Santo, que fala com clareza em ambientes de confiança, começa a ser abafada por pensamentos repetitivos, cenários imaginários e medo do que ainda nem aconteceu. Você pode estar orando corretamente, mas vivendo como se tudo dependesse de você. E essa contradição interna rouba a paz. Porque o coração percebe que as palavras dizem uma coisa, mas as atitudes internas dizem outra. Deus, eu confio, mas preciso garantir. Deus, eu entrego, mas não posso relaxar. Jesus nunca pediu que você carregasse o peso do amanhã. Ele pediu que você confiasse no Pai que já está lá. Preocupação não prepara o futuro, apenas desgasta o presente. E um presente desgastado não consegue ouvir com clareza o que o Espírito está dizendo agora. Talvez sua inquietação não venha da falta de oração, mas do excesso de responsabilidade assumida sem permissão de Deus. Talvez você esteja tentando proteger tudo com a mente, quando Deus está pedindo apenas confiança do coração. E enquanto essas preocupações permanecem ativas, algo curioso acontece. Mesmo depois de orar, você continua dialogando consigo mesmo de forma pesada, repetitiva, contradizendo aquilo que acabou de colocar diante de Deus. E esse diálogo interno se torna outro grande ladrão de paz. Manter diálogos internos que contradizem a oração. Você ora, entrega, pede direção, declara confiança, mas quando a oração termina, a conversa dentro da sua mente começa a dizer outra coisa. E é aí que a paz se perde. Não porque a oração foi inútil, mas porque ela foi desmentida pelo diálogo interno que veio depois. O que você fala com Deus por alguns minutos é confrontado pelo que você repete para si mesmo o resto do dia. Esses diálogos internos são silenciosos, constantes e poderosos. São pensamentos que analisam demais, antecipam problemas, questionam decisões, revisitam medos. Enquanto você ora dizendo confio, sua mente insiste em repetir e se der errado. E se eu estiver errado? E se Deus não agir como espero? Esse conflito interno cria ruído espiritual. A paz até tenta se estabelecer, mas não encontra espaço para permanecer. O Espírito Santo fala com clareza onde há coerência interior. Quando o coração diz uma coisa e a mente sustenta outra, a escuta espiritual fica confusa. Não é que Deus esteja em silêncio. É que a voz dele está sendo misturada com muitas outras vozes internas que não foram alinhadas após a oração. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, mas o coração também se enche do que a mente alimenta. Se, depois de orar, você continua alimentando pensamentos de medo, controle e desconfiança, esses pensamentos passam a governar suas emoções. E onde eles governam, a paz de Deus não governa.
Muitos oram esperando que Deus silencie a mente automaticamente. Mas alinhar o pensamento também é uma responsabilidade espiritual. Não controlar tudo, mas escolher não concordar com pensamentos que roubam a paz que Deus já liberou. Orar e depois ruminar a ansiedade é como pedir luz e fechar os olhos. Enquanto esse diálogo interno não muda, a oração perde continuidade. Ela acontece, mas não se estende ao longo do dia. A paz visita, mas não permanece. E o Espírito Santo, que orienta com suavidade, acaba sendo abafado por um fluxo constante de pensamentos que nunca descansam. Talvez você esteja ouvindo menos a voz do Espírito, não porque ora pouco, mas porque conversa demais consigo mesmo depois de orar. E enquanto esse ruído interno não é confrontado, outro problema começa a crescer. Expectativas que Deus nunca prometeu passam a ocupar o lugar da confiança verdadeira. Alimentar expectativas que Deus nunca prometeu. Uma das formas mais silenciosas de perder a paz é esperar de Deus aquilo que Ele nunca disse que faria. Não é falta de fé, é confusão entre desejo pessoal e promessa divina. Você ora, confia, espera, mas no fundo carrega expectativas que nasceram da sua interpretação, não da palavra. E quando Deus não responde conforme essa expectativa, a frustração aparece, mesmo que Ele continue fiel. Expectativa errada gera cobrança interna. Você começa a se perguntar por que Deus não agiu, por que demorou, por que não fez do jeito que você imaginou. E essa cobrança não fica apenas contra Deus, ela se volta contra você. Será que fiz algo errado? Será que orei pouco? Será que não fui espiritual o suficiente? A paz se perde não porque Deus falhou, mas porque a expectativa estava desalinhada. O Espírito Santo fala com clareza onde há humildade para ouvir a verdade, não onde há rigidez para exigir resultados. Quando a expectativa governa, a oração deixa de ser um lugar de escuta e se torna um lugar de pressão. Você não entra mais para alinhar o coração, entra para confirmar um resultado que já decidiu esperar. Deus prometeu presença, direção, sustento, paz que guarda o coração. Ele nunca prometeu controle total das circunstâncias, ausência de conflitos ou respostas no tempo que a mente humana considera ideal. Quando você espera o que ele não prometeu, qualquer silêncio parece rejeição e qualquer atraso parece abandono. Isso rouba a paz porque cria um conflito interno constante. Você confia em Deus com as palavras, mas se frustra com Ele nas expectativas. E o Espírito Santo, que conduz com verdade, não se ajusta às expectativas humanas. Ele ajusta o coração à vontade do Pai. Talvez a inquietação que você sente não venha da falta de resposta, mas do excesso de expectativa. Talvez Deus esteja falando, mas não da forma que você decidiu ouvir. E enquanto a expectativa não é revista, outro comportamento começa a dominar. Em vez de discernir espiritualmente, você passa a reagir emocionalmente a tudo. Viver reagindo emocionalmente em vez de discernir espiritualmente. Quando a paz não governa, as emoções assumem o comando. Você continua orando, mas passa o dia reagindo. Reage às palavras das pessoas, reage às notícias, reage às circunstâncias, reage ao medo, reage à pressão. E quanto mais você reage, menos espaço existe para o discernimento espiritual. Porque o Espírito Santo não conduz no impulso, ele conduz na clareza. Reagir emocionalmente é responder a tudo no calor do momento, sem pausa interior. É deixar que sentimentos momentâneos decidam atitudes permanentes. Mesmo quem ora pode viver assim. A oração acontece, mas não cria raiz, porque logo depois a alma é dominada por ansiedade, irritação, insegurança ou urgência. E onde a emoção governa, a voz do Espírito fica abafada. O Espírito Santo fala com quem para, não com quem corre. Ele orienta quem discerne, não quem apenas reage.
Discernir exige silêncio interno, exige tempo, exige disposição para não responder tudo imediatamente. Mas a vida moderna treina o coração para responder rápido, opinar rápido, decidir rápido. Isso gera barulho interior constante. Jesus nunca foi guiado pela reação. Mesmo diante de pressão, injustiça ou urgência, ele discernia antes de agir, porque discernimento nasce da comunhão, não da emoção. Quando você reage o tempo todo, vive cansado, confuso e inquieto, mesmo orando. Porque suas decisões não nascem da paz, nascem do estímulo do momento. Talvez você esteja pedindo direção ao Espírito, mas não esteja criando espaço para ouvi-la antes de agir. Talvez a inquietação não venha do que está acontecendo fora, mas da forma como você reage a tudo por dentro. Enquanto a reação emocional continuar governando, a paz não se estabelece e a voz do Espírito não se destaca. Mas existe algo ainda mais profundo que alimenta esse ciclo: a ausência de silêncio. Porque sem silêncio não há discernimento. E sem discernimento, a alma vive sempre reagindo. Negligenciar o silêncio onde o Espírito costuma falar. Existe um lugar onde o Espírito Santo fala com mais clareza, e esse lugar quase sempre é evitado: o silêncio. Não o silêncio externo apenas, mas o silêncio interior. Aquele momento em que a mente não está ocupada, o coração não está acelerado e a alma não está reagindo a estímulos o tempo todo. Quando esse silêncio desaparece da rotina, a escuta espiritual se enfraquece, mesmo que a oração continue. Muitos oram, mas não silenciam. Falam com Deus, mas não param para ouvir. Enchem cada espaço do dia com som, informação, opinião, distração. E, sem perceber, transformam a vida interior em um ambiente onde o Espírito Santo não encontra espaço para se manifestar com suavidade. Ele não grita para competir com o barulho. Ele espera. O silêncio não é ausência de espiritualidade. É ambiente de revelação. É no silêncio que a consciência se organiza, que a paz se estabelece e que a direção se torna clara. Quando o silêncio é negligenciado, a alma perde profundidade. A oração vira monólogo. A paz vira visita breve. E a voz do Espírito se mistura com muitas outras vozes internas. Jesus buscava lugares solitários, não porque precisava fugir das pessoas, mas porque sabia que a clareza nasce da quietude. Sem silêncio, você reage mais do que discerne, decide mais do que escuta, fala mais do que recebe. E isso rouba a paz, porque mantém o coração sempre em movimento. Negligenciar o silêncio faz com que você confunda a atividade com vida espiritual. Quanto mais barulho, menos sensibilidade. Quanto menos pausa, menos direção. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração não parou para percebê-lo. Talvez você esteja pedindo respostas enquanto evita o único ambiente onde elas costumam nascer. Talvez esteja buscando a voz do Espírito em meio ao ruído que você mesmo não deixa cessar. E enquanto o silêncio não volta a ser valorizado, algo simples começa a acontecer. Pequenos ajustes que o Espírito já sinalizou são ignorados, não por rebeldia, mas por distração constante. Resistir a ajustes simples que o Espírito já sinalizou. Nem sempre o que rouba a paz são grandes erros. Na maioria das vezes, são pequenos ajustes que o Espírito Santo já mostrou, mas que foram adiados, relativizados ou ignorados. Não por rebeldia aberta, mas por cansaço, distração ou apego às zonas de conforto. O problema é que aquilo que é pequeno demais para ser obedecido se torna grande demais para ser ignorado sem consequências. O Espírito Santo costuma falar de forma clara e simples. Um pedido de mudança de atitude, um convite ao perdão, um alerta para desacelerar, um chamado para reorganizar prioridades, coisas práticas, possíveis, diretas. Mas quando esses ajustes não são feitos, algo trava por dentro. A paz começa a oscilar.
A escuta espiritual perde nitidez, não porque Deus se afastou, mas porque o coração começou a negociar. Resistir não parece grave quando o ajuste é pequeno. Você pensa que depois resolve, que agora não é o momento, que não faz tanta diferença assim. Só que cada resistência cria uma tensão interna, uma incoerência silenciosa entre o que você sabe e o que você vive. E essa incoerência consome energia espiritual. A obediência simples mantém o coração leve. A resistência sutil o deixa pesado. Porque viver sabendo que algo precisa ser ajustado gera um ruído constante. A mente tenta justificar. O coração tenta ignorar. E a paz não consegue se estabelecer onde há pendências espirituais abertas. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O Espírito Santo trabalha exatamente nesse território, no pouco, no simples, no cotidiano. Quando você resiste ao simples, não perde a fé, mas perde fluidez espiritual. A oração continua, mas a presença perde intensidade. Talvez você esteja pedindo paz, enquanto mantém pequenos não alinhamentos ativos. Talvez esteja buscando ouvir o Espírito, mas evitando responder ao que ele já falou. E enquanto isso não se resolve, a inquietação permanece. Mas ainda há algo que completa esse ciclo. Mesmo quando você percebe esses ajustes, muitas vezes a oração se torna apenas um pedido de alívio emocional imediato, e não um caminho de realinhamento profundo. E isso fecha o último ponto que precisa ser compreendido. Orar buscando alívio imediato, não alinhamento profundo. Existe uma forma de orar que alivia o momento, mas não transforma a raiz. Você ora quando a angústia aperta, quando o medo sobe, quando a mente não para. A oração traz um certo conforto, acalma por alguns instantes, mas logo depois tudo volta. A inquietação retorna, a confusão reaparece, não porque a oração não funcionou, mas porque ela foi usada apenas como um analgésico emocional, não como um lugar de alinhamento do coração. Quando a oração se limita a buscar alívio imediato, ela trata os sintomas, mas não o que está desalinhado por dentro. Você pede para Deus tirar o incômodo, mas não pergunta o que esse incômodo está revelando. Pede paz, mas não se dispõe a reorganizar aquilo que está roubando essa paz. E o Espírito Santo não trabalha apenas para aliviar sensações. Ele trabalha para alinhar a vida. Alívio é temporário. Alinhamento é transformador. O alívio acalma a emoção. O alinhamento reorganiza o coração. Quando você ora apenas para se sentir melhor, a oração se torna reativa. Você ora depois que o problema já dominou o interior. O Espírito Santo, porém, deseja conduzir antes, ajustar antes, orientar antes que a alma entre em colapso. Muitos vivem esse ciclo. Oram, sentem um pouco de paz, seguem a rotina sem mudar nada, se sobrecarregam de novo e voltam a orar. Isso não é falta de fé, é falta de alinhamento, porque a paz de Deus não foi prometida para visitas rápidas, foi prometida para governar o coração. Quando a oração não inclui disposição para mudança, ela se torna apenas um pedido de socorro. E Deus ouve, Ele acolhe, Ele consola. Mas a inquietação retorna porque o que precisa ser ajustado continua no lugar. A voz do Espírito fica abafada porque o coração não está disponível para obedecer, apenas para aliviar. Jesus nunca chamou ninguém apenas para se sentir melhor. Chamou para segui-lo. Seguir implica ajuste de rota, não só conforto emocional. Quando você ora buscando alinhamento, a oração deixa de ser apenas um desabafo e se torna um encontro transformador. Às vezes dói mais no começo porque confronta, mas depois traz uma paz que permanece.
Talvez você esteja orando certo, mas com o objetivo errado. Talvez esteja buscando apenas se livrar da sensação ruim, quando Deus está querendo reorganizar o centro do seu coração. E enquanto esse realinhamento não acontece, a paz não governa e a voz do Espírito não se destaca. É por isso que entender esses pontos muda tudo. Não para te acusar, mas para te libertar. Porque quando a paz volta a governar, a voz do Espírito Santo deixa de ser abafada. Ela se torna clara novamente. E é exatamente isso que precisamos fechar agora. Quando a paz volta, a voz se torna clara novamente. Em nenhum momento o problema foi a sua falta de oração. O problema nunca foi desinteresse, frieza espiritual ou ausência de Deus. O que estava acontecendo era mais sutil. A paz deixou de governar porque o coração foi sendo ocupado por pesos, controles, diálogos internos, expectativas, reações, ruídos e ajustes adiados. E quando a paz não governa, a voz do Espírito Santo não desaparece, mas fica abafada. A voz do Espírito é clara onde há descanso, onde há rendição, onde há alinhamento. Ela não compete com a ansiedade, não grita acima do medo, não força espaço em um coração sobrecarregado. Ela conduz suavemente quem cria lugar para ser conduzido. Por isso, ouvir de novo não exige mais esforço espiritual. Exige menos peso interior. Quando você entende o que roubava sua paz, algo muda imediatamente. Você para de se culpar, para de se cobrar, para de tentar resolver tudo com mais disciplina ou mais força. E começa a ajustar o centro, começa a entregar o que estava sendo controlado, a silenciar o que estava gritando dentro, a alinhar pensamento, expectativa, emoção e obediência. A paz não volta como emoção intensa, ela volta como governo, como estabilidade, como clareza interior. E quando a paz governa, a voz do Espírito Santo se destaca naturalmente. Você não precisa forçar para ouvir. Você reconhece, porque agora o coração não está mais ocupado demais para escutar. Jesus nunca prometeu uma vida sem pressões externas. Prometeu uma paz que guarda o coração e a mente. Guarda significa vigiar, ordenar, manter no lugar certo. Quando essa paz ocupa o trono, o Espírito Santo encontra espaço para orientar cada decisão, cada resposta, cada passo. Talvez nada mude imediatamente fora, mas algo já mudou dentro, e isso é decisivo. Porque um coração alinhado discerne melhor, reage menos, confia mais, descansa mais. E um coração assim se torna novamente um ambiente onde o Espírito Santo fala com liberdade. Se hoje você entende por que orava, mas não descansava, então este conteúdo cumpriu o seu propósito. Não para apontar falhas, mas para devolver clareza. Não para gerar peso, mas para abrir espaço. Porque quando a paz volta a governar, a voz de Deus nunca está distante. Ela sempre esteve ali, esperando apenas que o coração estivesse pronto para ouvi-la novamente.